Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna com muita alegria no nosso amado Evangelho. Você já sabe, pílula noturna, você pode fazer suas perguntas e nós vamos refletir juntos sobre como que nosso amado Evangelho repercute, né, nas questões práticas do nosso dia a dia. Gente, hoje eu tenho uma pergunta aqui de uma senhora que está muito preocupada com a relação que ela está tendo com o filho. Ela fala que o filho é muito difícil, é um filho complicado, que não é obediente, que não estuda e que tem muitas adversidades no campo da adolescência. Ela fica sem saber exatamente o que fazer e pede uma ajuda. O filho dela tem 13 anos. Bem, no meio dessa história toda, ela reafirma que é viúva e que ela se sente fragilizada para educar o filho. Meus amigos, nós sabemos que nada acontece por acaso. É claro que se a senhora, né, passa por essa situação de ter estado viúva, de estar na realidade passando pela viuvez e educar o seu filho na ausência do seu esposo, é porque espiritualmente há algum tipo de aprendizagem a ser vivenciada pelos dois, tanto pelo filho que vai ter que lidar, claro, com a ausência do pai, e isso para o filho sendo homem, às vezes acaba tendo um peso até inconsciente maior, porque falta a figura masculina, quanto para a senhora, tendo que aprender a desenvolver as características, muitas vezes masculinas, que são muito importantes na hora de educar, que algumas mulheres já têm naturalmente, mas outras não. No caso, é o que provavelmente deve estar acontecendo com a senhora, né? Porque, gente, o que acontece? Quando nós vamos educar os nossos filhos, nós precisamos dar a eles limites com amor, mas sempre limites. Qual que é a diferença de um rio que tem sentido caudaloso? A gente sempre fala disso aqui, né? Que irriga várias cidades ao seu redor e uma enchente. São as margens. Quando as águas ultrapassam os limites do rio, que são as margens, vira enchente. Então, o limite, ele dá direção. Todos nós precisamos de limite, né? A sociedade precisa de limite. O que é permitido, o que não é? O que é lícito, o que é ilícito? Muitas vezes, na criação dos nossos filhos, o filho vai crescendo e entra na adolescência, que é uma fase de rebeldia, de autoconhecimento, né? de eclosão dos hormônios sexuais, ainda mais no caso dos meninos, e vem essa sensação de eu posso tudo, eu dou conta, e é o momento mais importante de os pais ou quem cuida dos adolescentes colocarem limites, para que eles entendam que existem regras, que existem ordens que precisam ser seguidas. Só que no caso específico da senhora, que não tem mais o esposo, ela precisa desenvolver tanto as atividades, né? Desculpa, as características femininas de doçura, encantamento, de cuidado que a mulher tem tão maravilhosamente bem, mas a característica masculina da objetividade, da firmeza. E o problema é que muitas vezes isso não é fácil de ser feito. Por quê? Porque a própria pessoa não tem. Por isso a vida coloca em contato os dois. Certamente essa criança que virou adolescente deve estar sentindo muita falta do pai desse limite e está demandando, está pedindo inconscientemente que a mãe seja firme e dê conta de ser firme para que ele possa ter o limite junto à mãe que ele não está encontrando com a ausência física do pai. Eu sei que é um tema psicológico profundo, né? E é difícil falar disso em 3 minutos, que é o tempo de resposta da nossa pílula noturna, mas a minha sugestão é que a senhora procure uma terapia, porque uma terapia vai te ajudar muito a desenvolver esse fortalecimento interior de autoconhecimento. E, em paralelo, a senhora possa também ler livros sobre educação de pais e filhos. Porque, gente, nós precisamos ajudar Deus a nos ajudar, né? O nosso evangelho, ele é uma direção moral, ético, para que a gente possa viver a nossa vida da melhor maneira possível. Mas nós precisamos de buscar o conhecimento que vai nos trazer também a direção saudável para tudo aquilo que a gente vai realizar. Tá bom? Junto com isso, traga o evangelho no lar para sua casa, para que seu filho participe, e se ele não participar, pelo menos que ele veja o seu exemplo de agradecer a Deus, de generosidade, de fé, para que em algum momento essa sementinha tenha condições de florescer. Tenha certeza que o tempo vai sim ajudar a senhora e seu filho a se encontrarem num relacionamento saudável e feliz. Tá bom? Gente, eu sei que essas questões, né, ligando pais e filhos, são sempre um grande desafio para todos nós, mas a gente precisa aprender também a entender o significado espiritual que há por trás de tudo isso.
Na mesma linha, tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Exatamente o oposto. É o oposto. É um filho que escuta a pílula do nosso amado Evangelho e fala exatamente o oposto. Fala assim: Ricardo, adoro as pílulas do Evangelho, são um alento para a minha vida, uma amiga minha me enviou. Enfim, conta a história dele com a pílula e fala: minha grande dificuldade é com a minha mãe. Desde que meu pai morreu, né, ele utiliza esse termo, desde que meu pai morreu, ela se tornou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu sei que ela está sentindo falta dele, mas isso não justifica ela ter se tornado uma mulher amarga. Confesso que, mesmo sendo minha mãe, está cada vez mais difícil de conviver com ela. O que eu faço? Calma, calma e calma. Gente, quando uma pessoa está passando por um instante de dor e é alguém muito próximo a nós, e essa pessoa não sabe lidar com essa dor, a maneira que ela pede socorro muitas vezes é sendo agressiva. Muitas vezes é ofendendo, muitas vezes é demonstrando amargura e desdém, né, pelo cuidado que a gente quer oferecer. É como se essa pessoa, de maneira imatura, lógico, mas ela estivesse dizendo: eu não estou dando conta, a minha estrutura emocional não está dando conta porque eu não aprendi, eu não consigo lidar com essa dor que eu estou sentindo. Por que é importante, gente, nós compreendermos isso? Para que você não leve para o lado pessoal muitas críticas e posturas que essa pessoa tem. Muitas vezes o que nos traz dor, e talvez seja o caso desse filho, é a sensação de que a mãe pode estar magoando ele de propósito, né? Que muitas vezes a gente tem, você fala assim: nossa, eu faço tudo pelo fulano, faço tudo pelo meu marido e ele me magoa, né? Faço tudo pela minha mãe, pela minha esposa, ela me magoa. Não, gente, ele não quer magoar você especificamente, não é nada pessoal. É um grito de socorro silencioso de alguém que não está sabendo lidar, né, com o desencarne do marido. Certamente isso está produzindo um impacto emocional grande, e essa pessoa, por não saber lidar, ela acaba transbordando essas emoções. Então, nosso amado Evangelho nos ensina a paciência e a compaixão, a generosidade. Se nesse momento, meu querido amigo, você tem a sensibilidade de escutar as pílulas, ainda é jovem, mas já tem esse desejo de se espiritualizar, procure não levar para o lado pessoal. Ore pela sua mãezinha querida, na medida do possível, vá fortalecendo a si mesmo espiritualmente, deixe que o Evangelho te guie. Quem sabe você não passa mais tempo praticando trabalhos sociais, estou falando sério, preocupar sua mente para você ter bons relacionamentos que possam, de alguma maneira, preencher um pouco, talvez, do vazio que você sinta de apoio da sua mãe, e você possa levar um pouco desse afeto no contato com ela. E aos poucos, permitir que ela fale da dor, da dificuldade, e sutilmente você ir mostrando que você, como filho, claro, sente falta do seu pai, mas que ela precisa caminhar, né? Que é importante continuar seguindo. E vá vibrando, meu amigo, porque se você fizer o Evangelho no lar, eu vou repetir essa orientação, porque eu acredito muito nela. Você pode ter certeza que você vai levar luz para sua casa, você vai dar o exemplo para sua mãe de que a vida continua lá no mundo espiritual, mas também aqui na Terra, e que nós jamais devemos desistir de nos unirmos para fazer com que a vida possa fluir de maneira mais harmoniosa e feliz, tá bom? Tenho certeza que a bondade divina nunca vai desamparar nenhum de vocês. Meus amigos, uma alegria sempre muito grande, né, estar com vocês aqui na nossa pílula. Lembrando, quarta-feira que vem nós vamos ter um evento muito legal, uma palestra online. Você é nosso convidado, já temos aí algumas milhares de pessoas inscritas, graças a Deus, para que você possa estudar conosco a espiritualidade e a riqueza. Qual que é a ideia? Nessa palestra de semana que vem, nós queremos mostrar que espiritualidade e riqueza podem andar juntos, que você pode prosperar, que você pode vencer medos, receios e angústias, e, consequentemente, ter uma vida material feliz, uma vida financeira feliz, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Não é fácil, mas é por isso que nós vamos conversar. Então se inscreva no link que está aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa participar. Quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Grande abraço, luz e paz e até breve. Até muito, muito breve.